Olá pessoal, boa noite, sou Roberto Ponciano, sou aqui um dos formadores do canal Marx, em geral um canal de formação marxista e não um canal de debate, mas hoje a gente está inclusive fazendo um trabalho de monitoramento das redes, né? E a gente vai falar um pouco sobre a Boeing, o CAD, a aprovação da fusão, né? Da Embraer com a Boeing e alguns outros assuntos, né? Hoje o CAD aprovou por unanimidade a fusão, na verdade a incorporação da Embraer, uma empresa de tecnologia nacional de ponta, uma das poucas que restaram, à Boeing. O mais interessante disso tudo é que a Boeing vive uma das maiores crises da sua história. O modelo 737 MAX, que é o modelo que está sendo vendido em grande quantidade, é o modelo de ponta da Boeing, nesse momento está basicamente proibido de voar. Os pátios da Boeing estão lotados do avião, né? Parece que a companhia de regulação ainda, não é a companhia de regulação, a parte que trata da regulação da aviação norte-americana está disposta a liberar o voo do 737 MAX, mas os sindicatos de trabalhadores em aviões estão se mobilizando para fazer greve, para dizer que não pretendem estar viajando, tripulando esses aviões. Você imagina uma coisa dessa? Uma empresa que perdeu a credibilidade, cujo principal avião, cujo principal modelo não pode voar. Teve 2 acidentes recentes, um em 2018 na Indonésia, com 189 mortos, e outro na Etiópia, com 157 mortos. E é um modelo que é considerado não confiável. Uma empresa que está correndo o risco de entrar em concordata, em falência, compra com financiamento público, óbvio que esse dinheiro não vai vir dos Estados Unidos, o dinheiro é do próprio país, um dinheiro do BNDES. Nossa tecnologia, incorpora nossa tecnologia, né? Tem-se, inclusive, a possibilidade de várias das fases, ou todas as fases dos aviões civis da Embraer serem remetidos para a matriz nos Estados Unidos, ficando aqui só o projeto militar, já que a Embraer militar esta não foi privatizada totalmente, vai ser uma joint venture, uma parceria, uma PPC, com sede no Brasil e Estados Unidos, porque os militares não querem perder o controle do Hércules, do avião novo, que nem é Hércules o nome, que é um modelo que imita o Hércules, que foi inclusive um avião projetado na época do PT e da Dilma. Então, por conta disso, a aviação militar, o avião militar, vai permanecer no Brasil, 20% da companhia, e o CAD, de uma maneira cínica, cretina, diz que isso é bom para o país, né, porque haverá mais investimentos e que não leva a um monopólio, a fusão das duas grandes companhias, que isso não afeta a concorrência, na verdade só afeta os interesses nacionais. A gente perde autonomia em termos de tecnologia, o fosso tecnológico entre o Brasil e os países centrais do capitalismo aumenta, né? Um dos grandes problemas do país é o fosso tecnológico, né? Além do fosso financeiro, além de a gente depender do financiamento externo, o fosso tecnológico, que só se aprofunda. Estão destruindo a Petrobras para aumentar o fosso tecnológico, destruindo a Embraer para aumentar o fosso tecnológico, entregando tecnologia de graça para os Estados Unidos. O Brasil faz o contrário do que a China faz. A China permite que as empresas estrangeiras adentrem seu território, desde que elas criem companhias irmãs, gêmeas, com tecnologia, com know-how aberto para os chineses, para que os chineses possam duplicar essas empresas e avançar em termos de conhecimento tecnológico, de know-how, para que os chineses possam, com o tempo, ter companhias autóctones chinesas. O Brasil está fazendo o contrário, está entregando a sua tecnologia de mão beijada para os Estados Unidos, acabando com uma empresa que era de ponta, colocando nas mãos dos Estados Unidos uma série de aviões confiáveis e que eram vendáveis. A Embraer fazia concorrência já em aviões médios de transporte passageiro com a Boeing, está entregando aos Estados Unidos gratuitamente, e com isso, efetivamente, o Brasil se torna cada vez mais periférico, dependente, completamente submisso aos interesses americanos. Então a decisão da CAD mostra como todas as agências reguladoras
não regulam nada. Todas as agências reguladoras regulam para o mercado, não regulam para a nação brasileira, não regulam para o povo brasileiro, não regulam para o futuro do Brasil, não tem compromisso com o desenvolvimento sustentável do país. É uma decisão de todas as formas lamentável. Tem gente que vai dizendo que vai entrar na justiça, a justiça brasileira, uma justiça que tem lado, uma justiça de classe, né? Então a gente não vejo, não tem esperança de que a justiça brasileira reverta isso. A gente tem que reverter quando estiver no poder, parar de ter medo de fazer a reversão das privatizações. A gente tem que rediscutir, tem que reverter a privatização da Vale, tem que reverter a privatização da Embraer. Se começar a ter coragem de falar que tem que reverter as privatizações, isso tem que estar no programa da esquerda. Tem que parar de dar as privatizações como algo consumado. Se pegam, destroem, canibalizam, remetem a tecnologia para fora. Está se fazendo no Brasil um projeto de recolonização parecido com o que aconteceu nos países do chamado Bloco Socialista depois da queda do Muro de Berlim. Empresas europeias compravam as empresas do leste europeu para canibalizá-las. Elas iam para lá, compravam, destruíam a empresa e passavam a exportar dos seus países de sede para o leste europeu o mesmo tipo de produto. É o que vai se fazer com a Embraer. Vai se canibalizar a Embraer, vai se destruir a Embraer, vai se transportar a tecnologia dela, vai se transportar o polo produtivo e a gente vai ficar com nada, a gente vai ficar comprando a tecnologia que era nossa. É um absurdo completo. Então isso é algo extremamente sério, extremamente grave e mostra como esse governo é um governo completamente alheio e completamente antagônico ao interesse nacional, que é uma grande contradição de um governo de cunho fascista, que é o fascista Bento Carneiro, né? Eu gostava muito do personagem Bento Carneiro, do Chico Anísio, algumas pessoas da esquerda não gostavam. Eu não faço esse maniqueísmo de, por um artista ser de direita, achar que toda obra dele é de direita. Eu não via o Bento Carneiro como um complexo de vira-lata, eu via como um Bento Carneiro como uma crítica a essa maneira do brasileiro de imitar o americano. Então Bento Carneiro, um vampiro brasileiro, é aquele cara que queria imitar o vampiro norte-americano, isso é tudo ao revés. Nosso presidente, ele não é um Mussolini, ele não é o Hitler, ele é um arremedo. Não dá para comparar o Bolsonaro com o Hitler e Mussolini, não tem estatura para isso, ele não tem competência intelectual para isso, ou bem ou mal, mas que eles tenham sido uma tragédia para a humanidade. Você não pode acusar nem o Hitler nem o Mussolini de serem contra o interesse da Itália e da Alemanha. No mínimo eram nacionalistas. O Bolsonaro de nacionalista não tem nada. O Bolsonaro, se ele puder, ele vende a mãe em suaves prestações ou entrega de graça para os Estados Unidos, né? Então é muito importante que a gente bata nisso e a gente tenha coragem de falar que a gente quer sim a reversão da privatização da Embraer. No futuro próximo a gente precisa ganhar as eleições, a gente precisa voltar ao poder, precisa ter mais coragem, não ter uma linha de frente, não ter uma política tão tímida, tão pouco de confrontação, uma política tão de conciliação como a gente teve nos últimos governos, né? Falam que existia um limite para os governos do PT, é verdade, havia limites, mas a gente também foi tímido demais. A gente precisa ter um pouco mais de coragem, de audácia, né, para enfrentar essas iniciativas do imperialismo no sentido de transformar esse projeto de recolonização num projeto de destruição no país. O Bolsonaro está à frente de um projeto de destruição no país. Eu estou gravando rapidinho, eu queria falar de outras coisas, né? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, de como nós somos capturados pela pauta da direita, né? Um dos exemplos bem concretos foi a questão do Rodrigo Alvim. Eu tenho muitas dúvidas, tem gente que está dizendo que não, que era importante, lógico que era importante combater o Rodrigo Alvim, mas eu fico pensando se Rodrigo Alvim não era o incêndio Reichstag às avessas. O que é um incêndio Reichstag? O incêndio Reichstag foi quando os nazistas colocaram fogo no parlamento para acusar os comunistas do incêndio, acusaram sem provar, porque foram eles mesmos que colocaram, e baniram o Partido Comunista, baniram o Partido Social Democrata na Alemanha, e aí Hitler pôde caminhar no sentido de ter um domínio total, né? Aumentar o totalitarismo na Alemanha. Quando eu vejo aquela encenação do Rodrigo Alvim, uma coisa assim meio cinematográfica,
ele praticamente paramentado, com uma sala paramentada lá Goebbels, eu realmente tenho minhas dúvidas se aquilo não foi um alto sacrifício, uma autoimolação de um soldado de quinta categoria do governo Bolsonaro para criar um escândalo que abafasse o escândalo da Secom que desapareceu. O escândalo do Waschgarten. Esses caras que trabalham no governo Bolsonaro têm tudo um nome estrangeiro, né? O Entrabe, o Waschgarten. Parece que a gente não está no Brasil, né? Os caras são tão dedicados a entregar o Brasil, entregar a alma ao diabo, que até os nomes não são nomes brasileiros, né? Waschgarten, né? Esse cara da Secom, né, fez negociações que só na segunda fase da reforma da Previdência foram negociações de mais de 36 milhões. Só que ele é um secretário que tem uma empresa de propaganda. E as negociações da propaganda do governo Bolsonaro passam pela FW, a empresa dele, que é algo completamente absurdo. Eu fico tentando pensar se durante o governo Lula tivesse um secretário de comunicação, que tivesse uma empresa de patrocínio que negociasse só numa fase da reforma da Previdência 36 milhões de patrocínio passando pela própria empresa, o que seria dito? Isso ficou apagado, isso não é a rachadinha, isso é a rachadona. Aquele pessoal que roubava dentro dos gabinetes, os milicianos, dinheiro de troco, né, mas com dinheiro de troco tem denúncia de corrupção de 17 milhões, agora faz a rachadona, né? 36 milhões de patrocínio passando pela empresa do próprio secretário. Isso é lógico, vai refinanciar a rede bolsonarista de fake news, vai refinanciar a campanha futura do Bolsonaro, vai refinanciar todos os esquemas do sistema fora o financiamento da própria propaganda positiva do governo, que produz essa sensação absurda de que o governo está melhor do que está, né? Fuga de capitais, a menor reserva cambial desde que o PT assumiu o governo, a reserva cambial do Brasil está indo embora, a gente está perdendo a segurança, qualquer ataque especulativo pode jogar o Brasil na bancarrota, a qualidade de emprego caiu completamente, então os números de emprego são maquiados, mas você olha para a imprensa e parece que o Brasil está muito bem. Então você faz uma jogada de produzir um grande escândalo, a esquerda morde a isca, fica, vamos derrubar o Rodrigo Alvim, e tivemos a grande vitória, derrubamos o Rodrigo Alvim, como se o Rodrigo Alvim fosse o grande fascista do governo. Como se a gente realmente tivesse um projeto de cultura fascista nesse governo, porque não tem, eu estava até compulsando aqui, relembrando, o projeto nazista do Hitler, que tinha um projeto de cultura. Hitler tinha um projeto de cultura com farta distribuição de verba, com farto financiamento do cinema, do teatro, da música clássica, da escultura, da pintura. O Bolsonaro não tem nada disso, o Bolsonaro corta verbas. A não ser que vocês queiram chamar de projeto fascista a cultura de certos setores neopentecostais fundamentalistas, por exemplo, as novelas ridículas da Record. Mas isso não chega a ser um projeto de cultura fascista. Tem um cunho fascistoide, sim, conservador, homofóbico, misógino, mas não é um projeto de cultura. Então, o Rodrigo Alvim não representava um projeto de cultura. Todo aquele edital, toda aquela ensinação serviu para a esquerda fazer o que ela está fazendo sempre. A cenoura do burrinho. A direita joga a cenoura do burrinho, a gente vai atrás, e o cara da Secom Waschgarten está lá surfando, sumiu do noticiário. Também interessava para a mídia que ele sumisse, porque ela está envolvida nessa corrupção grandiosa do governo, e a gente agora está se ocupando da namoradinha dos fascistas, da Regina Duarte. Em lugar da gente estar preocupado em retomar a pauta da Secom, e agora a pauta do Renato Bolsonaro, o irmão do Bolsonaro, a gente está correndo atrás da Regina Duarte. E aí eu acho que foi o Carlos Bolsonaro que falou uma coisa que eu assinaria embaixo. Vocês queriam que o Bolsonaro nomeasse quem? O Zé de Abreu? Pô, nomear a Regina Duarte é coerente com o que o Bolsonaro está fazendo. A gente não vai mudar o governo Bolsonaro batalhando por espaço no Ministério da Cultura do Bolsonaro. É indiferente quem vai assumir o Ministério da Cultura do Bolsonaro. Se é um cágado, se é um dromedário, se é um suricato. Então, hoje, no meu WhatsApp, eu só recebo mensagem falando sobre a Regina Duarte. Esqueceram da Secom, que é um episódio de corrupção duro, continuado, que vai continuar a ser feito porque a gente está preocupado em ficar batendo na Regina Duarte, ficar fazendo piadinha na Regina Duarte, outra cenourinha do burrinho da esquerda.
A Damares fala uma besteira por dia. Na verdade, a Damares não precisa de rede, de WhatsApp, de disparo automático, de robô, de nada. Nós somos a rede de disparo automático da Damares. Ela já conta com a gente. Ela fala qualquer besteira e a gente fica o dia inteiro falando da Damares. Que é uma coisa absurda. Parece que vai mudar alguma coisa. Eu simplesmente apago, recebo, eu apago. Recebo, eu apago. O pessoal tá nessa. Tá nessa, gente, falando pra nossa bolha, que a gente vai transar, eles não vão transar. Bobagem. Porque o pessoal da direita é conservador mesmo, né? A gente tem que entender até teoricamente, né? Tem que ler Nietzsche, tem que ler Freud, tem que ler Reich, nem Marx, para entender que é o homem do ressentimento, que é o homem recalcado, que é o homem frustrado, que é o homem impotente, que efetivamente adere a esse tipo de discurso. Então ela está falando para a galera dela, a gente está fazendo com que ela não saia dos trend topics da internet, a gente só sabe falar nela. Para quê? Para que, eu entendo até, com todo respeito à imprensa de esquerda, 247, CGN, etc., vivem disso. Vivem de cliques, vivem de recompartilhamentos, tem que se monetizar, beleza. Agora a militância de esquerda que não se monetiza tem que se conscientizar que está lutando contra espectros, que está fazendo bobagem na internet. Para que recompartilhar na Maris? Para quê? Para que ficar batendo na Regina Duarte? O Weigarten, eu não sei como é que fala o nome desse cara, Weigarten, alguma coisa assim, né? Tá lá, tranquilão, esquecemos dele. Vamos ficar falando da Regina Duarte, querendo, sei lá, que o Chico Buarque seja designado, o Azélia Duncan seja designado para ministro do Bolsonaro. Por favor, né, pessoal, vamos ter 3 neurônios, né? Não é possível, não é só a direita que se entra nessa não, né? E aí o irmão do Bolsonaro, ele negocia 110 milhões em verbas para 4... Cara, é impressionante como a gente corre atrás da cenoura do burrinho. A gente está preocupado com a Regina Duarte, quanto isso, o irmão do Bolsonaro negocia à luz do dia, lobista, o que é crime no Brasil, 110 milhões de verbas para 4 prefeituras. Isso com vídeo promocional, indo à obra, inaugurando obra. Eu fico imaginando o irmão do Lula. O Lula, até na festa de aniversário do sobrinho, o Lula foi perseguido. O Lula foi proibido de enterrar o irmão. O Lula foi, no enterro do neto, né, tutelado pela Polícia Federal. O irmão do Bolsonaro está impunemente cometendo crime. E a gente está preocupado com a Regina Duarte. E a gente está preocupado com a Regina Duarte. A gente está preocupado se ela vai assumir ou não uma secretaria que não tem importância nenhuma, que não faz porra nenhuma. Então a gente entende como a gente vai se comportar na rede, mas a gente só vai estar fazendo gol de placa para eles. Porque o tempo que eles jogam a cenoura do burrinho, a gente vai atrás. Joga a cenoura do burrinho, a gente vai atrás. Esqueçam da Mari, esqueçam da Regina Duarte. Vamos denunciar aquilo que pode, de alguma maneira, fazer a gente sair da nossa bolha e atingir o governo. Vamos denunciar a ligação do Bolsonaro com os milicianos. Vamos denunciar, porque está no TSE, mas parou, né, as denúncias de pagamento de empresas, de disparo, de WhatsApp. Vamos pegar a denúncia da própria deputada dele de que a reforma da Previdência foi... A gente não está ligando, a gente não está denunciando, a gente não está falando sobre a reforma da Previdência comprada, declaradamente comprada por uma própria deputada do partido do governo, dizendo que foi comprada, e a gente está preocupado com a Regina Duarte. Coisa impressionante. Impressionante. Vamos falar do aumento do preço da gasolina, do aumento do preço da carne, do desemprego real, que não é o número que está lá, porque você pega o cara que está vendendo bala no sinal, é considerado empregado, a qualidade do emprego, um emprego decente, caiu e muito no Brasil, e a gente está brigando com o espectro. A gente está nessa história de, aí a gente vai transar, a direita não vai transar, a direita vai continuar transando sendo hipócrita. E a gente vai ficar fazendo discurso para a gente mesmo, se achando muito esperto. Ou a gente muda a atitude, ou o Bolsonaro vai surfar com a nossa junda, com a credibilidade lá em cima. No episódio do Rodrigo Alvim, quem não sei o que matou foi Bolsonaro. O Bolsonaro não demitiu o cara e disse, tá vendo? Eu descobri que tinha um nazista demitido do meu governo. Ai, grande coisa, não mudou em nada a estrutura do governo. O ministro da Educação dá declarações iguais, já copiou Goebbels várias vezes. Só que ele é um cara de confiança do Bolsonaro para fazer o que ele está fazendo para destruir a educação brasileira, então pouco importa. E a gente, né, nessa onda de ficar perseguindo fantasmas, espectros,
é Regina Duarte, é Damares, as bobagens que Bolsonaro diz, as bobagens que alguém da rede bolsonarista diz e que nos pautam. A gente precisa não ser mais pautado pela direita. Esse vídeo fala um pouco sobre a Boeing, mas fala também sobre a manipulação das pautas da direita em que a gente vai atrás como um burrinho que não pode vir uma cenoura. Um abraço.